Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 10 de outubro, nós vamos meditar de Abacuque, do capítulo 1 ao capítulo 13. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar e finalizar hoje o livro de Abacuque, porque ele tem apenas 3 capítulos, mais um profeta menor nós vamos ver hoje, né? E pouco se sabe sobre o autor deste livro, o profeta Abacuque. O nome dele, Abacuque, no hebraico, né, tem a conotação, o significado de abraço. E como eu falei, a gente não tem muita informação a respeito dele. A gente sabe que o conteúdo do livro de Abacuque indica aí um período que ele foi escrito um pouco antes da destruição de Jerusalém pelos babilônicos, que foi em 568 a.C. E aí nós vamos ver, né, que todo o panorama já é traçado por profetas, né, que viveram na mesma época, que profetizaram a mesma época, o Jeremias, Naum, né, Sofonias, que são livros até que a gente já passou por ele. E Abacuque, nós vamos ver que ele vai chamar a nação para ter a mesma fé em Deus, né? Que ele encontrou em meio a essa adversidade. Nem sempre a fé de Abacuque foi aquela fé inabalável. Você vai verificar que no início do livro de Abacuque, ele vai ter dúvidas, né? A humanidade de Abacuque, ele vai ter um conflito entre ter a fé inabalável e os questionamentos da alma de Abacuque, né? Você vai ver que, apesar do profeta ter declarado, né, a certeza do amor de Deus, você vai ver que ele começa a duvidar do caráter imutável de Deus diante das adversidades. Então, as dificuldades, ela vem nos colocar em prova para saber o nível de confiança, o nível de fé, o nível de certeza de quem nos chamou para a boa obra, a certeza de que o nosso olhar deve estar para Ele, autor e consumador da nossa fé. Preste atenção, sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver esta opressão? Pois a destruição e a violência diante de mim há contendas, litígios. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Olha que realidade Abacuque está nos trazendo. Será que é diferente dos dias de hoje, não é? E quantas vezes a nossa fé quer ser abalada por essa circunstância? E aí ele fala: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que por vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas, né? Textos que estão relatados aqui em 2 Reis 24. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte, sim, e os seus cavaleiros chegam de longe e voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os seus cativos como areia, né? E aí nós vamos ver que o profeta Abacuque, ele intercede a Deus. Logo no capítulo 1, ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus?
Ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar os teus juízos, puseste aquele povo, tu és rocha, o fundamento para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque pois tolera que os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes o homem como peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? A todos levanta inimigo como o anzol, pesca-o, arrasta-o e ajunta nas suas redes varredoras. Por isso ele se alegra e regozija, por isso oferece sacrifício, a sua rede queima incenso, a sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a rede, matando sem piedade os povos? E aí no capítulo 2 vem a resposta do Senhor. Então o capítulo 1 é todo esse questionamento, todo esse conflito que o profeta passa. E ele diz: por-me-eis na minha torre de vigia, colocar-me-eis sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu as terei na minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passar por ela correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas te apressa para o fim, pois não falharás. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Está falando da fidelidade de Deus para com os seus, né? E a gente vê essa mesma declaração de que o justo viverá da fé, sabe aonde? Hebreus 11:38. Assim como vinha enganoso, tampouco permanece o arrogante, cujo ganância da boca se escancara como sepulcro, e é como a morte que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. E aí ele vai falar dos 5 ais sobre os caldeus. O julgamento sobre os caldeus vem logo agora no capítulo 2, do versículo 6 em diante. Pois a terra se encherá de conhecimento e a glória do Senhor como as águas que cobrem o mar, né? Ele fala isso em meio, né, a essa dimensão de revelação de castigo de Deus contra os caldeus. E aí quando ele fala, a terra se encherá de conhecimento e da glória de Deus, ele está falando da soberania de Deus sobre todas as coisas, né? E aí depois disso ele continua: ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro, misturando bebida ao seu furor. Ele continua: uais sobre os caldeus. Capítulos 3, para mim é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, porque expressa a fidelidade de Deus e aí sim mostra a confiança de Abacuque em Deus em detrimento de qualquer circunstância. Ela é uma oração, talvez a mais bonita da Bíblia, e ela começa dizendo assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira e lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temar e do monte de Pará vem o santo. A sua glória sobre os céus e a terra enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado com o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalha-se os montes primitivos, e aí ele fala: os caminhos de Deus
são eternos. Isso está declarado no final do versículo 6. E ele continua declarando a grandiosidade de Deus. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo o fundamento, né? E aí ele fala da ação de Deus em favor desta fidelidade para com os seus, e ele disse: ouviu, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram nos meus lábios, entoou a podridão nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Mas, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da córcia e me faz andar alterneiramente ao mestre do canto para instrumento de corda. E assim finaliza capítulo 3 de Abacuque. Ele declara no final desse texto: o Senhor é a minha força e fará os meus pés como da corça, me fará andar em lugares altos. Somente o Senhor pode nos elevar acima das circunstâncias, acima das dificuldades, para que andemos em lugares altos, aonde meu pensamento não alcança, mas a palavra de Deus me garante. É dessa forma que devemos viver aqui nessa terra, no centro da vontade de Deus. É o lugar seguro para você e para mim. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Tira toda dúvida. Nós sabemos que isso faz parte da nossa humanidade. Abacuque, no capítulo 1, manifesta a incerteza, que é próprio do ser humano. Mas nós queremos, papai, sabe, olhar para o capítulo 1, mas declarar o capítulo 3, sobre ele ter a nossa oração, a oração que Abacuque fez, que em detrimento das circunstâncias, nós decidimos confiar no Deus que fez os céus e a terra. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam alimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Queremos declarar isso e firmar a nossa fé e os nossos olhos em Ti. Queremos colocar diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.